Olá, família! Estamos juntos novamente, mais um encontro nesse domingo para estudar a Gênese do bebê, ciência e espiritualidade na educação, de Cíntia Soares, pela editora FEEGO. Nós vamos pegar aqui o trechinho do capítulo 2, em que ela fala sobre as experiências reencarnatórias. Essa semana, nesse trabalho que eu faço na Casa Espírita, foi muito bacana, porque nada por acaso, eu estou vendo que as coisas que eu tenho trabalhado lá na quarta-feira, quando eu vou gravar esse vídeo, que é geralmente quinta ou sexta, então hoje é sexta-feira e fica liberado aos domingos, eu acabo trazendo aqui muitas coisas que eu discuti lá naquele encontro. O que é bacana porque, né, a gente pode acompanhar esse trabalho e eu posso complementar aquilo que eu falei lá, eu posso trazer aquilo que eu falei para cá, para mais pessoas, para inclusive as pessoas da Casa Espírita que me acompanham, e a gente vai aprofundando o estudo. E eu falei sobre a família. Na quarta-feira, eu juntei 3 temas importantes. Né? Num estudo das cartas de Paulo, pelo Espírito Emmanuel, ele falou da parentela, ele falou da compaixão com os familiares e as discussões que há em família. Então, o que a gente pode pensar? Na parentela, nós nos encontramos na família, né? Seja na figura de pai, mãe, irmãos, mas também nesses que a gente chama de parentes, né? Avós, tios, primos, sobrinhos e por aí vai. Essas condições de relacionamento que vão permitir que os espíritos consigam trabalhar problemas do passado. Então, assim, o que eu estou falando aqui? Da parentela, que nós vamos tratar aqui nesse capítulo. Nós temos espíritos afins e espíritos que nós temos alguma dificuldade, nós tivemos algum problema no passado e que nessa experiência encarnatória nós temos ali esse encontro para possibilitar o reajuste. Então, na sequência, eu falei da compaixão. Então, nós precisamos o quê? Trabalhar a verdadeira compaixão. A verdadeira compaixão não são gestos de simpatia, são condições de exercício do amor e do perdão, para que a gente possa promover a paz, ou seja, regenerar os laços, renovar as possibilidades ali de relacionamento. Então, se antes havia atrito, que são as discussões, que é o capítulo seguinte em que eu trabalhei. Então, o que faz com que nós briguemos, né? Tenhamos aí desavenças, altercações, são outras expressões para essas desavenças. Estou preso no meu ponto de vista e a outra pessoa presa no ponto de vista dela. Ela se acha correta, ela se acha com direitos, ela se acha, enfim, ali com condições de exigir, de cobrar do outro, enquanto da nossa parte, então, temos o nosso ponto de vista, a minha verdade, e com isso eu quero que o outro aceite aquilo que eu estou dizendo, ou então faça aquilo que eu estou mandando. Muitas vezes
nós caímos nesse jogo de não pedirmos, não sabermos como formular pedidos. Nós acabamos mandando, ainda que de forma muito, vamos dizer assim, suave, né? Suavizada, mas estamos tentando controlar, tentando dar ordens. E assim, tem uma experiência em que o pai estava falando com o filho e a gente orienta muito, né? Olha, para falar com a criança, abaixe, fique olho no outro, fronte com fronte, né? O confronto, fronte com fronte, olhe nos olhos dela, fale de forma baixa, não precisa gritar, né? E converse com a criança, oriente a criança e tal. Só que esse pai, ele estava seguindo esse passo, ele queria muito falar com o filho, tratar o filho com respeito, ele estava muito investido nisso, querendo lidar com a raiva. Ele era uma pessoa que gritava, ele era uma pessoa que realmente explodia, mas ele não queria fazer isso com o filho. Então, um certo momento é que ele ficou com raiva do filho, o filho fez alguma coisa, ele não gostou, ele abaixou, olhou no olho, falou baixinho. E o que aconteceu? Que o filho dele falou para ele: pai, por favor, não fale baixinho. O que estava acontecendo é que ele estava confundindo o filho. Porque naquela hora a criança percebeu que, apesar dele falar baixinho, olho no olho, ele estava com muita raiva. Aquele pai estava transmitindo raiva. As palavras estavam embebidas em fel, que a gente fala, né? Carregadas de raiva, de ofensa, de humilhação. Então não é o tom de voz, falar baixo, olhar no olho. Né? Não é camuflar o jeito de falar. É realmente colocar a emoção ali do amor, da compaixão, de uma intenção de não é mandar a criança, de humilhar a criança, numa intenção legítima de fazer com que a criança compreenda e que a gente reconheça que ela errou, mas nós também erramos e precisamos ter nessa oportunidade do erro a chance de nos educarmos. Então, isso tudo foi discutido e uma coisa em comum que tem que passar, porque está na base da doutrina espírita. Ela é uma doutrina reencarnacionista. Significa que não dá para a gente pensar nas relações de família, o nascimento de uma criança, né? A gênese então, do bebê, como é que vai se formar, vai chegar esse bebê, sem pensar que se trata de um processo reencarnatório em que há um espírito que ele nos é familiar em grande parte, né, das vezes, né? Não é comum com a nossa longevidade, nós temos uma única vida, né? E várias passagens no plano terreno, que serve para quê? Para que a gente se encontre, para que haja o esquecimento do passado e uma nova oportunidade se faça para que a gente possa reparar os nossos equívocos. Então, foi muito bacana, porque assim, nós estávamos falando daquelas pessoas que fazem bem e tal, e vão evoluindo, e aí eu falei, olha, acho que todo mundo já deve ter visto, ou leu, ou pelo menos viu o filme Nosso Lar. E André Luiz, quando desencarna, ele vai lá para aquela região umbralina, de sofrimento, mas ele vai para aquela região porque a vibração dele, o padrão vibracional daquele espírito o levou para aquele lugar, ele cria aquele ambiente
Aquele é o ambiente psíquico, emocional que ele vive. E é para lá que o espírito vai, porque é o padrão que ele vibra. E a mãe dele vivia em planos superiores. Ele é resgatado, ele vai para o nosso lar e ele vai aprendendo e tal. E a mãe dele vai ao encontro dele. Ela é como se ela descesse, né, de um plano superior, ela vai ao encontro dele, que está no nosso lar. Porque ele não tem condições, ele não tem padrão vibratório para se elevar. Porque se ele assim tivesse, né, ele já estava lá nas condições mais sublimes, né, nos planos mais elevados. O que acontece? Que descer a gente consegue, mas subir é com muito esforço, o esforço da nossa própria evolução. E é uma jornada solitária. Nós vamos fazer essa jornada. O que acontece? Quando a gente nasce, não trazemos nada. Quando a gente parte, deixamos tudo. Então, temos tudo, mas nada nos pertence. Nós temos aqui o computador, nós temos internet, nós temos um livro, nós temos roupa, nós temos um ambiente em que vivemos, mas nada é nosso. Assim como o filho também não é nosso. É um espírito que a gente recebe numa família, enfim, naquele ambiente doméstico, com a missão de ajudá-lo nesse processo de aprendizagem, tanto quanto ele nos ajuda a nos educarmos. Por isso que nós estamos aqui, para esse processo de autoconhecimento, e com isso nós possamos ali auxiliar o processo, né, evolutivo daquele espírito que nos é, né, de alguma forma conhecido, né? E é por isso que nós podemos aqui neste plano, nessa dimensão que é material, todo mundo com essa possibilidade de pela matéria se encontrar. Os espíritos mais elevados e os espíritos menos elevados vão se encontrar, vão conviver. E essa discussão aqui das experiências reencarnatórias é importante para a gente entender. Recebemos como filho um espírito, nem sempre amigo, muitas vezes um espírito que nós temos questões ali para serem trabalhadas, às vezes um espírito mais evoluído que nós. Eu estou atendendo uma pessoa e a filha dessa pessoa nitidamente demonstra padrões morais muito elevados. E eu já percebi na dinâmica que ela veio para auxiliar a avó dela e a mãe. Olha que bonito, como é que a espiritualidade, então, planejamento reencarnatório, que a Cíntia Soares vai falar, que todos nós encarnamos com um planejamento. Já entramos na nossa encarnação aqui com a nossa missão. A nossa missão é viver aqui. E temos um plano que foi traçado para que a gente possa cumprir aquilo que corresponde ao nosso desenvolvimento espiritual. Físico, precisamos cuidar do nosso desenvolvimento físico, precisamos cuidar do corpo, para ele que nos sustenta, ele que nos faz viver a experiência da vida terrena, nos faz espírito, então nos faz, o corpo permite que o espírito se expresse de uma forma limitada. Então é importante que se diga que quanto mais limitado o corpo, mais limitado o espírito. Por isso que o bebezinho, ele tem um corpo muito limitado, um cérebro que está em desenvolvimento, um cérebro que está criando conexões, nós vamos falar disso aqui também, criando as bainhas de mielina que vão facilitar, né, o trânsito aqui dos comandos do cérebro, e nós vamos entrar isso mais a fundo quando chegar lá o momento no capítulo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que esse bebê, e Maria Montessori percebeu isso com
né, com maestria quando ela observava, ela era médica e ela observava. O que ela via? Que as crianças absorviam até os 3 anos, de uma forma muito inconsciente, sem filtro, tudo que elas viam, tudo que elas falavam, tudo que as pessoas ao seu redor, né, falavam, tudo que era feito com ela. As crianças vão ali absorvendo, aprendendo, né, e elas depois vão manifestando. E aos poucos elas vão desenvolvendo o seu corpo e sendo capazes de expressar a própria vontade. Então o espírito começa a se manifestar, mas no início ele está bastante limitado, que é para que ele receba as impressões do meio, receba as impressões da educação também. Especialmente a educação moral, que é isso que nós precisamos. Então, estamos todos conectados, que ela fala. Estamos todos interligados. Isso também é muito bonito de ver na carta, né, nas cartas de Paulo, em que Emmanuel também discutiu, que na parte um texto chamado Autolibertação. E vou deixar nas descrições do vídeo. Mas ele fala o seguinte: nós aqui viemos sem nada, partiremos sem nada, porque nada nos pertence. E que nós estamos aqui sozinhos. Olha só, nós estamos sozinhos. A nossa jornada evolutiva é uma jornada solitária. Ninguém pode fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. E eu já uma vez comentei isso até nas postagens que eu faço. Ninguém pode comer por mim. Ninguém pode tomar banho por mim. Ninguém pode dormir por mim. Ninguém pode, inclusive, orar por mim. A gente geralmente pede, ora por mim. O outro pode orar, né? Ele pode vibrar por mim. Mas eu tenho que fazer tudo isso por mim. A minha jornada evolutiva é minha, compete única e exclusivamente a mim. Eu tenho o auxílio, eu tenho um amparo. Então, eu tenho que comer e eu tenho o amparo das pessoas que prepararam o alimento, que cultivaram o alimento. Então, nesse sentido que a gente pode entender que está todo mundo conectado. As roupas que eu visto não fui eu que fiz. Eu comprei, então teve alguém que vendeu, teve alguém que fabricou, teve alguém que foi lá e chegou, né? Cultivou lá o algodão, cultivou a seda, cultivou a matéria-prima para fazer o fio, para tecer o tecido e fazer a costura e assim produzir até chegar à venda. Então alguém transportou. Essas pessoas também se alimentam, essas pessoas também, né, moram em algum lugar. Então, é como uma grande teia de aranha. Nós não estamos conectados numa linearidade. Nós estamos numa grande teia. A nossa conexão é muito maior. Eu estou ligada a todos vocês e muito mais. Então, é como se a gente atirasse uma pedrinha num lago de águas paradas e vai vendo aquelas ondas se formando e elas vão chegar na margem e vão bater e vão voltar. E quando a gente percebe, não vê mais, já perdeu de vista. Aquelas ondas perdemos de vista o alcance das nossas ações. Elas se multiplicam, elas vão longe. E o que eu faço afeta a vida de todo mundo, todo o planeta. Tudo que cada um de nós faz afeta a vida de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Então, nós estamos todos aqui unidos, mas solitários na nossa jornada evolutiva. Olha só. Então, é uma interdependência. Nós temos a nossa independência no sentido, né, de somos seres únicos, somos seres individuais, mas estamos conectados, interligados.
E somos todos, por isso, responsáveis pelo aprimoramento e harmonia do universo. Isso é verdade. Nós, se cada um está ligado um ao outro, nós somos responsáveis por tudo isso aqui à nossa volta. Todo mundo ao nosso entorno. Né? E a harmonia do universo vai depender da harmonia dos nossos corações. Por isso que Jesus falava da necessidade de purificarmos os nossos corações. E tudo começa num grande ou pequeno núcleo familiar. A gente pode começar papai e mamãe, ou a gente pode entrar numa família composta, né, de avós, de tios e irmãos. E nós viemos ali através, né, pelo corpo, né, da mamãe, então a gestante, mas também tem outras formas, nós criamos outras formas, né? Somos também, tem as crianças que são adotadas, mas elas vêm da barriga de alguma mulher, né? Então isso ainda não deu, né? Vamos falar nos termos biológicos, é preciso dessas células específicas, né? Nós precisamos de células que vão se unir para formar o corpo físico. Isso é da lei natural e isso não dá para modificar. Nós podemos modificar, né, outros aspectos, né? Nós podemos modificar a nossa aparência, nós podemos ter o nosso comportamento bem determinado, mas as células não tem como. Então, essa parte biológica que eu estou me atendo. Não vou discutir nas outras questões ali que perpassam, né? Que é o aspecto psicológico, emocional, que a gente fala de gênero. Não vou entrar neste momento, não é essa a discussão, tá? Nós estamos falando da reencarnação, então o espírito que vem e entra nesse processo de nascer e ele precisa receber um corpo físico. E os pais, então os educadores do coração que a gente falava antes, né, na série anterior, mas os pais, os cuidadores, aqueles que vão ser os responsáveis pela educação, o cuidado com a criança que está nascendo, eles têm ali um compromisso. E aqui tem uma citação está no livro de Divaldo Franco. Aqui não tem um nome, eu tenho que pegar nas referências. Então, vou deixar nas referências aqui na descrição do vídeo. Depois eu vou olhar aqui qual é a referência da psicografia de Divaldo Franco. Santuário dos pais, escola dos filhos, aqui ele está falando dessa nossa marcha evolutiva, né? E o núcleo familiar, né? Oficina das experiências. O lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Nele caldeiam-se os sentimentos, limam-se as arestas da personalidade, acrisolam-se os ideais, santificam-se as inspirações, depuram-se as paixões, formam-se os caracteres, numa preparação eficiente para os embates inevitáveis que serão travados quando dos relacionamentos coletivos na comunidade. É possível que isso aqui seja texto de Joana de Ângeles. Então, vamos lá. Isso, porém, quando o lar, por sua vez, estrutura-se sobre os alicerces éticos, morais, dos deveres recíprocos, cimentado pelo amor e edificado com o material da compreensão e do bem. Então, nós vamos encontrar essas condições para o espírito formar os seus caracteres e desenvolver ali
sentimentos nobres, né? Se preparar para relacionamentos com a coletividade, se ele tiver o alicerce, né? Tem a base ético-moral. E por isso que nós estamos aqui discutindo, para que a gente possa fazer o trabalho da evangelização dos espíritos. Começar pelo nosso. Podem encarnar no núcleo, mesmo núcleo familiar, espíritos simpáticos e espíritos adversos e estranhos também. Então, eu falei um pouquinho antes que é difícil haver a encarnação de um espírito estranho, ou seja, que aquele núcleo familiar nunca teve contato, é a primeira vez que teve contato com aquele espírito. Isso é mais difícil, porque a gente já tem uma longa jornada e com tantas dívidas, vamos dizer assim, com os nossos irmãos, que a gente precisa retornar aqui. E é muito bacana, porque a reencarnação, ela permite que quem nós fomos no passado, então, se hoje eu tenho uma mãe e um pai, no passado eles podem ter sido meus filhos. E nós podemos trocar também, vim como mulher, eu posso ter vindo num corpo masculino, eu posso, né, fazer essas alternâncias pela necessidade de evoluir, pela necessidade de passar por experiências que, por exemplo, nós temos na sociedade essas definições de papéis, né? O papel da mulher. Hoje a gente está rediscutindo isso, que é muito bom, mas vamos lá, vamos ainda considerar que a mulher é predominantemente quem cuida dos filhos. Tá mudando, como eu falei, isso é muito bom. O pai, ele não tem que ajudar, o pai, ele participa, né? Ele deveria participar de todo o processo, desde o cuidado com o ambiente doméstico até o cuidado com a prole. Participar é fazer de tudo, mas a gente sabe que algumas mulheres, mães, não deixam, porque falam para esses pais que eles não sabem fazer nada. Outras querem, mas aceitam que ajude do jeito que elas querem que seja feito, né? E outros porque o próprio homem, ele não aprendeu, não é assim que ele entende, que é o trabalho dele. Enfim, nós ainda nos deparamos com esse tipo de coisa que nós trazemos de experiências passadas. Tá? Então, não é uma coisa que se constituiu agora, né? Está agora na cultura, né? Ao longo da história, as coisas foram se estabelecendo assim, os papéis foram construídos, não? A subjetividade, então quem eu sou, meu modo de ser, isso foi construído ao longo de séculos, séculos e séculos, e quem estava lá no século passado, no outro século, nós estávamos lá vivendo aquela realidade e vamos trazendo isso impresso em nós, no nosso inconsciente, né? E ela coloca aqui, matrizes emocionais acumuladas ao longo das encarnações. Eu achei fantástica essa expressão. As matrizes, nós temos uma matriz, o espírito traz ao longo das suas várias encarnações, né, experiências emocionais, e vão lá, vai se acumulando, a gente vai transformando, nós vamos evoluindo, evoluir é mudar, transformar, e aperfeiçoando. A nossa busca é pela perfeição. É outra coisa que Maria Montessori fala com muito acerto. Nós temos que buscar a perfeição. Nós somos seres perfectíveis. Isso não quer dizer que eu não sou perfeito e tá tudo bem. Não, nós viemos aqui nessa busca de nos tornarmos perfeitos. Embora isso esteja ainda muito distante de nós, mas é o nosso objetivo, o nosso propósito é nos tornarmos espíritos puros. E quanto mais puro, mais desapegado
da matéria, mais desapegado aos nossos interesses particulares. Por que que o casal discute? Por que que os irmãos discutem? Por que que as pessoas discutem e brigam? Porque elas estão disputando interesse. Cada uma tá com... Lembra que eu falei? Tem o seu ponto de vista e fica discutindo, brigando, porque cada um quer do seu jeito. A evolução significa abrir mão disso. É desapegar do meu interesse. O sacrifício que a gente fala equivocadamente associando a sofrimento. Por quê? Porque é um sofrimento ter que deixar de fazer o que eu quero. Mas a partir do momento que não for mais, que nós nos desapegarmos dos nossos próprios interesses para ver o coletivo, para ajudar, sacrifício é simplesmente deixar uma coisa em nome de outra mais nobre, de outra superior. Então eu deixo de passear, ou então eu deixo de dormir para poder velar pelo sono do meu filho que está doente. Eu fico na cabeceira dele, olhando para ele, vendo se ele está melhor. Eu estou cuidando de alguém, eu abri mão de algo, como o meu sono, ou um passeio, ou uma comida, para cuidar do outro. Eu abro mão de algo que está ligado ao meu interesse para fazer algo no interesse maior, que é sublime. E não pensa que atendendo esse interesse que é superior, eu estou descuidando de mim. Pelo contrário, lembra que nós estamos todos conectados e quando eu faço bem para um, eu estou fazendo bem para a humanidade e eu estou buscando a harmonia da humanidade? Então, quando eu abro mão do meu interesse, eu estou afastando o egoísmo, eu estou desapegando, estou deixando de ser egoísta, que é a raiz de todos os males, e eu estou colocando, né? Então, o sacrifício não é algum sofrimento, é algo bom e necessário. Sacrificar os meus interesses, que está ligado ao egoísmo, para que eu cuide dos interesses do todo. E com isso, eu cuido de mim também. E com isso, eu estou harmonizando o ambiente. E com isso, eu estou evoluindo, eu estou desapegando e eu volto para o plano espiritual, né? Sem essa carga do apego, porque nada levo comigo. Eu retorno e nessa jornada eu vou me constituindo um ser cada vez mais livre, cada vez mais puro. Então nós temos muito a aprender. E aí ela coloca aqui que nós somos seres existenciais. Eu vou reformular e vou dizer seres interexistenciais, né? Essa condição de existirmos nessa interrelação. Então, nós temos a bênção do esquecimento, voltamos para essa realidade terrena, nos ligamos, né? Nós somos seres então, que temos uma existência aqui na Terra, uma matriz emocional. Então, nós temos um inconsciente que carrega toda a nossa história de vida, que não se resume a essa existência. Então, somos seres existenciais, então interexistencial, porque eu não vivo sozinho, embora a minha evolução seja uma jornada solitária, eu não vivo sozinho, eu vivo em relação. Então, somos seres interexistenciais, que estamos aqui para superar a materialidade existencial. Estamos aqui para viver na matéria, mas não nos tornarmos materiais, né? Mas é uma experiência espiritual na matéria. Então, foi isso que eu acabei de falar. Desapegando, fazendo esse grande sacrifício, abrir mão dessa matéria. Então, desmaterializar, desapegar, isso significa purificar. Isso significa nos tornarmos perfeitos, ou seja, mais completos, mais conectados com Deus. Então, essa consciência integral
do nosso eu mais profundo, é o que aí ela vai falar, o conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos fazer essa integração. Estamos com uma fragmentação do ser, uma incoerência das nossas ações e sentimentos. E aí ela chama a atenção, porque realmente nós vivemos uma fragmentação, a gente fala uma dissociação mente e corpo. Quando o bebê nasce, é a oportunidade desse espírito integrar a mente, que pertence ao espírito, com o corpo que ele acabou de receber. Então, ele está se integrando mente e corpo. E as experiências todas que ele vai buscar ter, ele tem um impulso. Maria Montessori fala de um guia interior. Ela teve uma percepção fantástica, porque ela não era espírita, tá? Ela era católica, foi para a Índia, passou um tempo lá, acho que foram 8 ou 9 anos, e ela teve o conhecimento de algo, né? Da espiritualidade, entendendo que existe aqui uma consciência nesse bebê, e esse bebê, esse ser que está ali, ele vai despertando a sua mente e existe esse impulso interior para que esse ser evolua, se desenvolva. Então, o bebê, naturalmente, ele vai buscar, ele tem um impulso que a gente pode dizer é um impulso natural. Esse impulso natural é um impulso divino, que é o da natureza. Então, nós viemos preparados para evoluir. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós não viemos aqui para... nós viemos com planejamento para o crescimento espiritual. Não viemos aqui para cometer erros. Nós cometemos erros pela nossa imperfeição. Mas nós viemos aqui para o acerto. Nós viemos aqui para a evolução. O erro, ele ocorre. Ele é necessário que ocorra porque nós estamos aprendendo e o erro faz parte. Por quê? Porque estamos experimentando. Nós não sabemos, então erramos pela ignorância, mas quando nós sabemos, não devemos mais errar. Né? Nós vamos executar com acerto. Então, a nossa busca é pelo acerto. E com isso, quando a gente acerta, significa que a gente aprendeu. Então, não é o erro. A gente fala, o erro é pedagógico. O erro, ele indica que a gente ainda não aprendeu, que a gente ainda não tem as informações necessárias. Então, a gente precisa buscar, precisa fazer uma pesquisa, precisa estudar mais, precisa fazer alguma coisa, experimentar mais. A criança, quando está aprendendo a andar, ela precisa experimentar, observar, e aí até que ela consegue. E aí ela não erra mais, porque ela já aprendeu. Então, é esse o processo. Então, nós estamos aqui para isso, para sentir esse chamado e desenvolvendo aquilo que nós temos de potencial. Mas acontece que algumas experiências na nossa vida fazem com que haja uma separação. A nossa mente se dissocia do corpo. Nós chamamos isso de trauma. E a Montessori também fala disso, diz que a criança fica caótica, a criança que faz birra, a criança que tem o mau comportamento, mal entre aspas, porque o adulto que rotula o comportamento da criança não é a criança, ela aprende que aquele comportamento é indesejado pelos pais, mas os pais precisam entender o que está por trás daquele comportamento, o que a criança está querendo comunicar. Comportamento é comunicação, só que não é verbal. Ela está expressando pelo corpo. Então, o que significa? Que muitas vezes nós criamos obstáculos ao desenvolvimento da criança, colocando para ela barreiras, né, obstáculos, então, barreiras que impedem que ela faça aquilo que ela precisa para desenvolver os seus potenciais. E, em geral, a intervenção do adulto é na base da ordem, do mando, do controle, e geralmente a gente usa da proibição. Não pode, não, a gente usa muito não, embora a criança pequena não saiba o que é não, porque não é uma abstração. O que quer dizer isso?
Se eu falar com vocês, pensem numa banana. Vocês pensaram. Eu fiz uma afirmação. A banana é um objeto concreto. Agora, se eu falo para vocês, não pensem numa banana. É para pensar o quê? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando fala não pense numa banana é pensar na banana e tem que abstrair a partir do não, do entendimento de que um não é a negação. Então, não é banana. Eu tenho que abstrair. Opa, é outra coisa que não é isso que foi dito. E foi dito e eu visualizei, eu pensei. E é o quê? É uma maçã? É uma pera? Ou então um chinelo? É o quê? Pode ser qualquer coisa. Então, eu não disse, não especifiquei. Se eu falar, não pegue na caneta, né, no lápis, então é para fazer o quê? Quando a gente trabalha na educação com a criança, é para ser afirmativo. Né? Vamos largar essa canetinha aqui, colocar ela aqui do lado e vamos pegar um livrinho, né, por exemplo. Vou afirmando, afirmo inclusive para ela deixar aqui no canto. Olha, essa caneta aqui, esse lápis é da tia. Nós vamos deixar aqui do lado para a tia pegar, né? Para a tia poder usar. Ou para a mamãe, ou para... Enfim, estou falando de forma afirmativa. Estou pedindo para a criança deixar um objeto que ela segurou em algum lugar. Eu não estou dizendo não pegue. Então, nós precisamos desse entendimento para poder lidar com a criança, né? E mostrar para ela que muitas vezes ela tem condições de fazer aquilo que ela tem um impulso para o seu desenvolvimento. E com isso, nós vamos dar uma pausa aqui, que já estamos em 40 minutos, e deixar para as experiências, né? Próximo às experiências pré-natais e perinatais, ficando hoje com esse entendimento de reencarnação, que é a base de tudo que nós vamos analisar na doutrina dos espíritos, que é ali que a gente entende a justiça e o processo, né, a lei da justiça e a lei do progresso, né, a evolução do espírito. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Muito obrigada por estar aqui nos acompanhando e compartilhe, deixe aí seus comentários e nos vemos no nosso próximo encontro.